Meu pai sempre achou que dinheiro era a única coisa que mostrava o valor de alguém. No dia em que resolvi sair de casa, ele fez questão de me mostrar o quanto achava que eu valia pouco. Com um sorriso cruel no rosto, ele jogou uma nota novinha de $99 nos meus pés. Aqui, $99, ele disse, zombando, é isso que você merece, fracassado. Eu tinha 25 anos, tinha acabado de me formar em engenharia, e mesmo assim meus pais nem foram na minha formatura. Fiquei parado na sala enorme e fria da nossa casa chique, com só uma mala nas mãos. Olhei quieto para aquela nota caindo no chão de mármore, como se fosse uma folha no outono. Tudo ao meu redor mostrava o quanto a família Miller era rica, lustres de cristal, móveis antigos brilhando, quadros caríssimos nas paredes. Nossa família sempre foi de banqueiros, gerações e gerações trabalhando na empresa da família, Miller Sons. Era como se todo filho da família tivesse que seguir esse caminho, mas eu fui o primeiro a querer algo diferente. Engenharia. Quando contei isso, meu pai ficou com nojo. Ele disse, engenheiro, isso é só um mecânico de luxo, nenhum filho meu vai perder tempo mexendo com máquina. Mas eu via o que eles não viam, enquanto eles contavam seus milhões em investimentos. Eu sonhava com um futuro diferente, feito com tecnologia, inovação e novas ideias. Eu acreditava que as próximas grandes fortunas iam sair de garagens e laboratórios, não de escritórios de luxo. Minha mãe estava ali perto, parada na escada com o martini na mão, mesmo sendo meio-dia. Charles, querido, ela disse, tentando ser doce, ainda dá tempo de voltar atrás. Volta para a empresa. Seu pai pode dar um jeito com o conselho. Olhei para ela e, talvez pela primeira vez, enxerguei quem ela realmente era. O sorriso dela nunca chegava aos olhos. Durante toda a minha infância, ela só se importava com o tamanho dos diamantes nos anéis que usava, sempre maiores, sempre tentando preencher um vazio que nunca acabava. Não, mãe, eu falei firme, cansei de tentar ser a pessoa que vocês queriam que eu fosse. Na hora, o rosto do meu pai ficou vermelho de raiva, daquele jeito que sempre me assustou quando eu era criança. Então vá embora. Ele gritou, você não é mais um Miller. Tá abrindo mão do fundo fiduciário, das conexões, do nosso nome, tudo por um sonho idiota. Me abaixei com calma e peguei a nota de $99. Ela parecia novinha de propósito, como se ele tivesse mandado alguém separar uma só para essa cena. Pode ficar com seu fundo, falei, guardando dinheiro na carteira. Eu vou construir algo por conta própria. Ele riu, com aquele riso frio que ecoou pela sala gigante. Você construiu alguma coisa? Mal consegue se vestir. Ele zombou, apontando com desprezo para minha camisa simples e minhas calças normais, bem diferentes do terno caro e perfeito que ele usava. Sem o nome Miller, você não é nada. Essas palavras duras ficaram na minha cabeça por anos, me tiraram o sono muitas vezes, mas também me deram força para seguir em frente e vencer desafios que pareciam impossíveis. Naquela hora, eu só sorri e falei baixinho, então me observa. Saí pelas portas enormes da mansão com apenas $99, uma mala e meu diploma de engenharia que minha família achava inútil. Atrás de mim, os portões de ferro da casa onde cresci se fecharam com força. Era o fim de uma fase da minha vida, e o começo de outra. Ali, parado na calçada, me dei conta da realidade. Eu não tinha carro, nem casa, e quase nenhum dinheiro. Mas tinha uma coisa que eles nunca entenderam, uma visão clara do futuro e a vontade de fazer aquilo virar realidade. Fui até a rodoviária, comprei uma passagem de ônibus por $65 para Austin, no Texas. Gastei mais $5 num hambúrguer com batata frita. Fiquei sentado num restaurante simples, vendo as pessoas e os ônibus passando. Peguei meu caderno e escrevi 4 promessas para mim mesmo. Nunca mais vou depender do nome Miller. Vou criar algo que faça diferença. Vou construir meu próprio caminho. Acima de tudo, vou mudar o mundo. Arranjei um jeito de ter alguma renda e onde dormir, mesmo que fosse só um monte de sacos de café empilhados num depósito, cheio de copos de papel e caixas. Durante o dia, eu trabalhava sem parar no café, atendendo clientes e fazendo café. À noite, usava o Wi-Fi do lugar para pesquisar patentes, estudar tecnologia e melhorar meus projetos de uma ideia nova de bateria e armazenamento de energia. Olivia, uma colega do trabalho, às vezes trazia uns docinhos que sobravam depois do turno. Ela ficava curiosa com meus desenhos e fazia perguntas que me ajudavam a entender melhor minhas próprias ideias.
Uma noite, enquanto olhava meus rabiscos, ela perguntou: então, no fim das contas, você só tá tentando fazer uma bateria melhor? Não exatamente, respondi com calma, mostrando os desenhos. O problema das baterias comuns é que elas desperdiçam muita energia quando armazenam e transferem. Tô criando uma coisa nova. Uma estrutura molecular que consegue guardar energia com quase 99% de eficiência. Os olhos dela se arregalaram. Uau, por que ninguém mais está fazendo isso? Porque dizem que é impossível, respondi com um sorriso confiante. Mas eu acho que encontrei um jeito. Depois de 5 meses trabalhando no café, consegui juntar dinheiro para alugar um quartinho numa casa compartilhada. Dividia com mais 5 pessoas, todas apaixonadas por tecnologia. Não era nada de luxo, mas tinha uma mesa e um canto tranquilo para eu focar nos meus projetos. Para ganhar um pouco mais, comecei a fazer uns trabalhos como consultor freelancer. Ajudava startups da região a resolver problemas difíceis de engenharia. Foi aí que conheci o Edward Evans. Ajudei a startup dele com um problema sério de energia, e ele ficou muito grato. Sua solução nos salvou meses de trabalho. Ele disse: em que mais você está trabalhando? Fiquei em dúvida por um momento, mas resolvi confiar nele. Mostrei meus projetos ambiciosos de armazenamento de energia. Ele ficou em silêncio, estudando cada detalhe das minhas anotações. No fim, ele falou: isso pode mudar tudo, mas você vai precisar de um bom dinheiro para montar um protótipo de verdade. Eu sei, respondi tranquilo, sem mencionar o fundo milionário da minha família que eu tinha deixado para trás. Já tô correndo atrás. Edward virou mais que um cliente. Ele me apresentou para a doutora Andrea Bell, uma engenheira molecular famosa de Oxford. Ela passou 7 horas me desafiando, tentando achar qualquer erro no que eu tinha feito. Quando terminou, ela ficou pensativa, balançou a cabeça e disse: é ambicioso, talvez impossível, mas se funcionar. Ela fez uma pausa e completou: conheço gente no Centro de Energia do Laboratório Lincoln, no MIT. Quer usar o laboratório deles? Fiquei sério, mas por dentro quase explode de alegria. Sim, eu adoraria, respondi. No ano seguinte, minha vida virou uma maratona. De manhã, cuidava do café. De tarde, fazia consultoria. De noite, trabalhava no laboratório do MIT. E de madrugada, melhorava meus projetos. Eu vivia de força de vontade, café e muita esperança. A descoberta veio de surpresa, por volta das 4 da manhã, numa dessas noites no laboratório. Depois de semanas testando várias combinações, os resultados chegaram. Verifiquei 3 vezes, sem acreditar no que via. O protótipo tinha alcançado 98,7% de eficiência no armazenamento de energia. Quase perfeito, algo que diziam ser impossível. A doutora Bell conferiu os dados pessoalmente. Isso não é só um avanço, ela disse, impressionada. É revolucionário. Poucos dias depois, eu já estava me encontrando com empresas de investimento. O Edward me ajudou a montar a apresentação, e a Olivia me ajudou sem parar, fazendo perguntas difíceis para me preparar melhor. Os 3 primeiros investidores elogiaram minha ideia, mas acharam arriscado demais. O quarto, no entanto, foi diferente. Douglas, o sócio principal da Vert, ex-Frontier Ventures, se inclinou para frente e perguntou: sua tecnologia pode mudar tudo no armazenamento de energia limpa, mas por que a gente deveria confiar num desconhecido de 24 anos? Olhei firme nos olhos dele e respondi com confiança, porque passei o último ano provando que o impossível pode virar realidade. Me dá uma chance, e eu provo isso de novo. Ele ficou impressionado com minha determinação. A Vert investiu $12 milhões em troca de 23% da minha empresa, que eu chamei de Ether Grid Technologies, uma homenagem à ideia de uma nova estrela nascendo do nada. Com esse dinheiro, montei nosso centro de pesquisa e juntei uma equipe pequena, mas muito boa de engenheiros. A gente enfrentou muitos problemas técnicos, falhas, e momentos em que tudo parecia desmoronar. Mas, depois de 3 anos de trabalho duro, conseguimos. Nosso primeiro sistema de armazenamento de energia em escala comercial ficou pronto para teste. E os resultados foram até melhores do que a gente esperava. O sistema armazenava e distribuía energia com uma eficiência de 98,9%, 5 vezes mais do que qualquer tecnologia existente. Esse avanço causou um reboliço na indústria de energia.
Fontes renováveis como solar e eólica se tornaram, finalmente, mais baratas e eficientes do que os combustíveis fósseis. De repente, todas as grandes empresas queriam nossa tecnologia. 2 anos depois do investimento da Vert, a Itergrid abriu capital na bolsa. As ações dobraram de valor no primeiro dia. No fim daquela semana, minha parte na empresa valia mais de 250 milhões de dólares. Pela primeira vez desde que saí de casa, comprei um terno. Não de uma loja chique como a que meu pai gostava, mas de uma boutique moderna que veste líderes de tecnologia. A Olivia, que agora era nossa chefe de operações, foi comigo. Vai impressionar alguém especial? Ela brincou. Não, respondi, ajustando o terno com calma. Mas acho que chegou a hora de visitar minha antiga casa. Eu não falava com minha família fazia 6 anos. Mas acompanhava as notícias e sabia que o grupo de investimentos Miller & Sons, aquele que meu pai sempre tratou como sagrado, estava em apuros. O modelo antigo de banco de investimento estava sumindo, esmagado pelas novas tecnologias e mudanças no mercado. Exatamente como eu tinha previsto lá atrás. Agora, a Miller & Sons enfrentava a maior crise da história, uma tentativa de compra por uma empresa chamada Digital Horizon Capital, uma empresa de tecnologia de investimentos. O que minha família ainda não sabia é que a Digital Horizon Capital era uma subsidiária da Itergrid Technologies. Ou seja, era minha. Então, reservei um voo para casa, pensando em toda a jornada. De $99 no bolso, até centenas de milhões de dólares no meu nome. Mas eu não estava indo para casa para fazer as pazes, e nem para me exibir por tudo que conquistei. Eu estava indo comprar a mesma empresa que, um dia, me chamou de inútil. Antes de eu sair, a Olivia me viu olhando com atenção uma foto antiga da minha família. Você tem certeza que quer fazer isso? Ela perguntou com carinho. Guardei a foto no bolso e respondi firme. Eles sempre me ensinaram que dinheiro é a única coisa que importa. Agora, vou mostrar para eles quanto eu realmente valho. O que eu não sabia é o quanto essa volta ia mexer com a família Miller, como minha vingança seria amarga, complicada. E como a lição que eles me ensinaram ia acabar custando tudo para eles. A sede da Miller & Sons continuava igual, aquele prédio grande com a fachada de pedra clara, letras douradas brilhando, e aquele ar de arrogância que sempre teve. Dessa vez, entrei pela porta da frente com segurança. Não como filho que decepcionou, mas como CEO da empresa que estava prestes a comprá-los. Senhor Carter, estou aqui para ver o conselho. Falei com calma para a recepcionista, usando o nome que adotei depois que saí de casa. Ela me levou até o andar de cima, sem nem imaginar que o filho perdido tinha voltado. Entrar naquela sala de reuniões foi surreal. Era tudo igual como eu lembrava, painéis de madeira escura, quadros antigos de ex-presidentes. E o brasão da família bem no alto, acima da lareira. Quando criança, eu costumava me esconder debaixo daquela mesma mesa, ouvindo meu pai fazer reuniões duras e frias. Mas hoje eu não estava mais me escondendo. Hoje eu estava sentado ali, com confiança, pronto para mostrar meu valor. Me sentei na ponta da longa mesa brilhante e esperei. Um por um, os membros do conselho foram entrando. Depois os diretores. E por fim, meu pai. O tempo não foi gentil com ele. Parecia mais velho do que realmente era. Carregava nos ombros o peso dos erros e da pressão que vinha sofrendo. Já não tinha mais aquele ar poderoso de antes. Ele nem me reconheceu na hora. Passou os olhos por mim como se eu fosse só mais um executivo qualquer. Se sentou, e aí eu comecei. Senhores, estou aqui representando a Digital Horizon Capital, para falar sobre nossa proposta de compra da Miller & Sons. Meu pai explodiu. Não vamos ser comprados por uma startup de tecnologia qualquer. Ele ainda não tinha se dado conta de quem eu era. Miller & Sons existe há 120 anos. Ele gritou. E vai acabar em menos de 5, se não mudar. Respondi, deixando minha voz verdadeira sair pela primeira vez. Não é mesmo, pai? A sala ficou em silêncio total. Meu pai se virou lentamente para mim, e o rosto dele ficou pálido quando começou a me reconhecer. Charles, ele disse, quase sem ar. Oi, pai, sentiu minha falta? O senhor Johnson, um dos conselheiros mais antigos, que me conhecia desde criança, arregalou os olhos, surpreso. O pequeno Charles Miller?
Na verdade, respondi com calma, agora sou Charles Carter. E não estou aqui como seu filho, estou aqui para falar sobre o futuro da empresa. O rosto do meu pai passou de surpreso para furioso num segundo. Isso é algum tipo de brincadeira? Você está trabalhando para Digital Horizon? Sorri com tranquilidade. Não, pai, eu sou o dono da Digital Horizon. Ela é uma subsidiária da Grid Technologies. A sala ficou em choque. Todos me encaravam boquiabertos. Sim, confirmei. A Grid é líder na revolução global do armazenamento de energia. Impossível, sussurrou meu pai. Você saiu de casa sem nada. Não exatamente, falei, olhando nos olhos dele. Saí com $99 no bolso. Esse foi seu presente final, sua lição sobre o valor do dinheiro. Quer saber no que essa lição resultou? Fiz um sinal com a cabeça e meu assistente entrou, distribuindo pastas para todos na sala. Hoje, a Grid Technologies vale $8 bilhões. A Digital Horizon, que você nunca se preocupou em investigar direito, é nosso braço de investimentos. E no ano passado, fomos comprando discretamente ações da Miller Sons e da Suntock também. Abri minha própria pasta e olhei para todos em volta da mesa. Até hoje de manhã, tínhamos 47% das ações de vocês. Também somos os principais donos da sua dívida corporativa. Considerando a situação financeira atual de vocês, essa dívida não é pequena. Meu pai parecia sem ar. O mesmo filho que ele considerou um fracasso estava agora ali, pronto para assumir tudo que ele um dia controlou. A proposta é simples, continuei. A Miller Sons será absorvida pela Digital Horizon. O nome da família será encerrado, o conselho será dissolvido. Olhei direto nos olhos do meu pai. E você vai deixar o cargo imediatamente. Você não pode fazer isso, ele disse, engasgando nas palavras. O legado da família já está acabando. Pai, interrompi. Suas ideias estão velhas, seus sistemas não funcionam mais, e o seu orgulho te impediu de enxergar isso. Tentei avisar você 4 anos atrás, mas você não quis ouvir. O senhor Johnson pigarreou, tentando dizer algo. Charles, com certeza a gente pode achar outro caminho, você ainda é um Miller. Não, respondi com firmeza. Vocês deixaram bem claro no dia em que eu fui embora. Deixei de ser um Miller quando decidi construir o futuro, em vez de me prender ao passado. Não voltei para fazer as pazes, voltei para terminar o que comecei. Ajustei o terno bem cortado que eu usava, e que, sozinho, valia mais do que 1000 vezes os $99 com que saí de casa. Vocês têm 48 horas para aceitar a proposta. Se recusarem, a Digital Horizon vai cobrar toda a dívida de uma vez. A Miller Sons não sobrevive até o fim da semana. Meu pai finalmente conseguiu falar alguma coisa. Você está destruindo a empresa da sua própria família, tudo que construímos. Não, pai, respondi. Quem destruiu tudo foi você, quando se recusou a mudar. Eu estou oferecendo uma chance de salvar o que ainda resta, empregos, clientes e sim, até o legado. Mas se esse legado ainda carrega o nome Miller, essa decisão já não é mais sua. Fui até a porta para sair. Antes de sair, parei e me virei para olhar para ele uma última vez. E pai, lembra daqueles $99 que você jogou no chão para mim? Acontece que foi o melhor investimento que você já fez. Olhei bem nos olhos dele e falei com a voz firme e fria. Você sempre disse que o dinheiro era a única medida do valor de um homem. Então, pelos seus padrões, quanto você acha que eu valho agora? As 48 horas seguintes passaram voando, cheias de reuniões com advogados e manchetes nos jornais. A notícia de que a Grid Technologies tinha comprado a Miller Sons explodiu no mundo das finanças. As ações subiram e desceram, os boatos se espalharam. E meu pai fez de tudo para impedir a venda, tentou pedir favores antigos, buscou aliados. Mas eu já tinha planejado tudo com antecedência. Todas as saídas estavam fechadas. E todos os possíveis salvadores já estavam do nosso lado, em silêncio. Na mesma sala de reuniões onde, anos atrás, ele jogou os $99 aos meus pés, os papéis foram assinados. O império do meu pai agora era meu. Quando tudo foi concluído, ele se aproximou. Estava mais velho do que nunca, derrotado. Mas, por trás do cansaço nos olhos, havia algo que me surpreendeu. Talvez respeito, talvez só aceitação. Você planejou tudo isso, ele disse, calmo. Não, pai, respondi, foi você quem planejou.
O dia em que você decidiu que meus sonhos não mereciam respeito, eu disse, foi o dia que me empurrou para criar algo muito maior do que você jamais imaginou. Ele ficou em silêncio por um momento e depois perguntou: e agora você vai destruir tudo isso por vingança? Fiquei olhando para ele por alguns segundos, firme. Não, eu vou reconstruir, vou transformar isso em algo que realmente importa. A Miller Sons vai virar parte de uma empresa que está tentando resolver a crise de energia do mundo, não só ficar transferindo dinheiro de uma conta para outra. E essa empresa agora não é mais sua. Isso é quase poético, ele murmurou. Quando virei para ir embora, ele me chamou de novo. Charles, e aqueles $99? Sorri, sem rancor. Foi o melhor investimento que você já fez. Me mostrou exatamente o tipo de pessoa que eu nunca quis me tornar. A transição levou 5 meses. Eu reformei tudo, modernizei os sistemas, mudei o foco da empresa para energia limpa e mantive a maioria dos funcionários. Eles nunca foram o problema. Meu pai saiu discretamente e foi viver na nossa antiga propriedade. O orgulho dele estava ferido, mas ele continuava rico. Me certifiquei de que ele tivesse o suficiente para viver bem. Minha mãe tentou falar comigo algumas vezes, mas eu nunca respondi. Algumas pontes não foram feitas para serem reconstruídas. 1 ano depois, no meu escritório da ITER Grid Technologies, com vista para a cidade de Austin, Texas, a Olivia entrou com um pacote pequeno. Era do meu pai. Dentro estavam as mesmas notas de $99, novinhas, dobradas com cuidado, e um bilhete. Você valia mais do que eu imaginava. Peguei aquelas notas e fui até o café onde tudo começou. O mesmo barista que um dia me ofereceu abrigo agora era executivo sênior na ITER Grid. Mas o café continuava sendo o melhor de Menlo Park, Califórnia. Deixei os $99 como gorjeta. Alguns podem dizer que fiz tudo por vingança. Mas não foi por isso. Eu não tomei a empresa do meu pai para me vingar. Fiz porque, às vezes, para consertar algo quebrado, a gente precisa derrubar e construir de novo, mais forte. Dizem que dinheiro não compra felicidade. Mas aqueles $99 me ensinaram uma lição mais importante. O valor de verdade não vem da riqueza ou do nome da família. Vem do que você consegue construir com o pouco que tem. E eu construí um império não por causa do meu sobrenome, mas apesar dele. Aqueles $99 não foram só o começo da minha jornada. Foram a liberdade que eu precisava para me tornar quem eu realmente era. E os milhões que ganhei depois? Foram só a prova de que eu estava certo desde o começo.